Deus não te deve explicação nenhuma, mas Ele vai entregar o teu milagre e até você vai se calar. Ele viu quando você questionou. Ele viu quando você se perguntou, Senhor, cadê a minha promessa? Cadê o meu milagre? Por que um monte de gente consegue e eu que boto meu joelho no chão não consigo? Ele viu quando você, mesmo sem falar, questionou nas suas atitudes. E muitas das vezes a gente faz isso. A gente se questiona, sem saber o que Deus está fazendo. Questiona até mesmo o Criador, sendo criatura. Deus te trouxe aqui hoje, nesse vídeo, para mudar a tua vida e a tua história, mas tu vai ter que escutar isso. E fica se tu for forte. Tu não chegou aqui por acaso, eu não acredito em coincidência. Eu estava aqui agora fazendo meu devocional, eu li uma passagem aqui que assim ardeu no meu coração tão forte. E era como se Deus falasse, faz esse vídeo, porque tem uma pessoa ali que precisa escutar. E é você. E eu sei que é você. Deus vai falar aqui. Mas é só com quem for forte, porque tu precisava desse sermão, eu precisei. E aqui que eu escutei, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já tinha lido isso, mas eu nunca tinha entendido do jeito que eu entendi hoje, porque a Bíblia tem dessas. Quando a gente pede discernimento pro Espírito Santo, a mesma passagem que a gente leu a vida inteira, ela vira diferente, a gente entende diferente. Presta muita atenção no que Deus tem pra você, porque às vezes a gente se questiona. Lá em Jó 38, quando a gente fala de Jó, a gente já pensa, pô, Jó teve fé, ele perdeu tudo, perdeu sua filha, seus filhos, perdeu dinheiro, perdeu tudo, família, e ele teve fé. A gente só lembra disso, mas esquece disso aqui, ó. Lá em Jó 38, depois que ele perde tudo, esse processo acontece, Jó ele começa a questionar. E Deus vê que ele está tombando para aquele questionamento. Acho que o Senhor está fazendo errado, alguma coisa está acontecendo. Ele começa aquele processo de questionar. E quantas vezes na nossa vida a gente se questiona? Só que olha como Deus resolveu isso aqui. Ele questiona tanto Deus que Deus se ira. Deus se ira. Não é pecado irar. A palavra diz que Deus se ira. E olha o que aconteceu com esse sermão aqui, ó. Então o Senhor respondeu Jó no meio de um redemoinho e disse, quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria com palavras sem conhecimento? Prepare-se como homem, pois vou lhe fazer perguntas e eu quero que me responda. Olha o que Deus fala para ele. Você vai se preparar agora. É como se eu estivesse falando assim, agora tu se prepara, maluco. Se prepara que eu vou te fazer pergunta. Tu não tá me questionando pra caramba? Tu não tá falando um monte de coisa? Se prepara. Então toda vez que tu se questiona, Deus tá se irando. Só que aqui com Jó, ele foi lá e falou com ele. Olha isso aqui. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Deus perguntando para Jó. Diga-me se tu sabe tanto. Continua. Você sabe quem determinou suas dimensões ou quem estendeu sobre ela a linha de medir? Sobre o que firmaste suas bases, quem colocou sua pedra angular enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos gritavam de alegria? Quem fechou o mar atrás de portas quando ele irrompeu do ventre? Quando vesti com nuvens e envolvi em densas trevas? Quando trancei seus limites e disse, até aqui você pode vir, mas daqui para lá não passará. Aqui se quebrarão as suas ondas orgulhosas. Você alguma vez mandou a manhã aparecer e mostrou a aurora o seu lugar? Olha Deus perguntando para Jó. Você já entrou nas fontes do mar ou explorou as profundezas do oceano? Já viu as portas da morte onde viu a escuridão onde ela habita? Diga-me se sabe tanto. Onde fica o caminho da luz e onde mora a escuridão? Pode me guiar pelas constelações das Pleiades? Ou soltar as correntes de Orion? Você é capaz de governar as estrelas do céu? Pleiades. E aí diz aqui em 39, você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Ou observa as corças quando tem seus filhotes? E continua, Deus não para, olha, ele continua. Quem deu liberdade ao jumento selvagem ou quem deixou o boi selvagem livre? Continua isso aqui, Deus está falando contigo aqui, tá? Você deu ao cavalo sua força e vestiu seu pescoço com crinas esvoaçantes. Faz o cavalo pular como um gafanhoto cheio de poder. Ele ri do medo, não foge da espada, avança com coragem. Você manda a águia levantar voo e fazer seu ninho nas alturas? É, Jó, tu faz isso? Tu sabe fazer isso tudo? Ou seja, Deus ele se irou, por quê? Porque Deus ele já vê o passado, o presente e o futuro. Às vezes a gente se questiona tanto. Sabe às vezes quando a gente tem um conhecimento, às vezes tu tem um conhecimento e tu vê quando a pessoa está iniciando e ela duvida tanto? É que nem, por exemplo, na internet. Eu já sei fazer as coisas que eu sei. Eu hoje tenho meus negócios na internet. Aí tem gente que chega em mim e fala assim, isso é impossível. Eu falo, mas não é, cara. É porque tem um conhecimento. Mentira, vocês não têm... Dá vontade de falar, não, mano, você que é o sabichão, tá bom. E a gente sabe, às vezes eu tô te dando um exemplo, mas às vezes não é coisa que você sabe. Às vezes tu sabe fazer algo diferente, você sabe fazer um bolo.
você sabe cozinhar, você sabe fazer uma coisa diferente, você sabe construir uma coisa que para você é simples. Você já sabe disso e tem gente que te questiona, sabe? Imagina Deus ouvindo isso de Jó, onde ele estava acompanhando de perto. Ok? E continua. Em Jó 40 aqui, Deus continua e ele fala ainda vai discutir comigo, Jó? Olha isso. Quem critica o Todo-Poderoso quer dar lição a Deus, Jó? E continua. Jó respondeu para ele, eu sou pequeno demais, como posso discutir com o Senhor? Taparei a minha boca com a mão. Falei uma vez e eu não vou repetir. Jó toma um susto quando Deus começa a falar de coisas que ele nunca viu. Então o Senhor respondeu novamente no meio do redemoinho, não adianta não, amigo, agora que eu peguei para falar, eu vou falar. E Deus continua. Agora prepare-se como homem, porque eu vou lhe fazer perguntas e você vai me responder. Olha que Deus diz para ele, agora tu vai colocar uma vestimenta de homem, para que nem homem, que eu vou te falar umas perguntas aí, tu vai segurar. É Deus falando isso aqui. Olha isso, cara. E ele fala aqui, ó. Você quer me condenar para se justificar? Você tem o braço forte como o de Deus? Pode trovejar com voz como a minha? E continua. Então, vista-se de glória e majestade, revista-se de esplendor e honra, despeje a sua ira sobre os orgulhosos humildes, humilhe os soberbos. Enterre os ímpios no pó, esconda-os da vista dos homens. Se conseguir fazer isso, eu mesmo elogiarei, porque sua força o salvará. Olha que Deus salvaria, olha que Deus está falando ali para ele. Se você conseguir fazer isso aí, ó, despejar a ira sobre os orgulhosos e humilhar os soberbos, então eu vou lá te elogiar, tu sabe fazer isso? E olha ainda, continua ele falando assim, ó, olhe agora o bimote, um animal gigante que fiz junto com você. Ele come capim como boi, tem forças nos lombos e poder nos músculos do ventre. Sua cauda se move como cedro e seus ossos são duros como barras de ferro. É a obra-prima dos meus caminhos. E em 41 continua. Você consegue pegar o Leviatã, um monstro marinho, com um anzol? O Leviatã é um demônio das águas. Você consegue pegar ele com um anzol? Então Deus está falando assim, ó, que eu consigo, você consegue? Consegue amarrar a sua língua com uma corda? Consegue furar seu nariz com um gancho? Quem conseguir tocá-lo nunca mais esquecerá o terror que sentiu. Do seu nariz sai fumaça e de sua boca soltam faíscas de fogo. Seu sopro acende brasas e seus olhos brilham como fogo. Nada na terra se compara a ele. Foi feito para não ter medo de nada e olha tudo de cima e é rei sobre todos os orgulhosos. 42 continua. Então Jó responde ao Senhor. Sei que o Senhor pode fazer coisas e todas as coisas. Nenhum dos seus planos pode ser impedido. Antes eu falava do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Agora meus ouvidos tinham ouvido falar do Senhor. Mas não tinha ouvido só falar do Senhor, mas meus olhos te veem. Por isso eu me arrependo e me humilho no pó e na cinza. O que aconteceu aqui? Deus se irou. De tanto questionamento que eu já estava fazendo, Deus falou, meu irmão, quer saber, mano? Deixa que eu vou lá resolver essa parada. E quando Deus começa, ele já fala assim, ó, se veste que nem homem aí que o negócio vai vir. Eu vou te fazer pergunta, tu vai me responder, filho. Olha como Deus faz as coisas. Por isso que às vezes a gente olha para nós assim e a gente é imagem e semelhança de Deus. Porque já percebeu quando a gente vai resolver alguma coisa, a gente cansa daquilo, a gente fala, meu irmão, agora tu vai ter que me escutar. Deus fez isso com Jó. Jó tomou um susto tão grande e ele diz assim, ó, antes eu ouvia falar, agora eu vejo. Meu Deus do céu, me perdoa, eu não sei o que eu faço. E se ajoelhou. E sabe o que Deus fez? Mudou a vida dele. O que a gente pega daqui? Deus está te dizendo hoje, quem é você perto do que eu sei? As coisas podem estar ruins, mas tu não viu o que eu estou preparando. Tu pode estar reclamando que os ímpios conseguem, tu não. Mas se tu for lá e jogar a tua ira para cima dos ímpios e conseguir humilhar todos os soberbos, eu vou te elogiar, mas tu não consegue fazer isso. Tu não consegue fazer 1% do que eu faço, na verdade, nem vírgula, milímetros, nem nada do que segue perto. E tu tá me questionando. Tu tem duas opções. Ou tu continua essa soberba e será um desses ímpios, ou você se derrama assim como Jó, e em breve eu te entregarei a tua bênção. Deus está falando isso com você hoje. Para de questionar. Para de questionar e começa a confiar. Eu fiz esse vídeo aqui para te alertar, porque às vezes a gente se questiona e Deus está falando contigo. No redemoinho, Deus fala. Ele não te deve explicação, mas o milagre que Ele vai te entregar vai provar quem Ele é. E até você vai se calar. Turma, não esquece de deixar o seu like, se inscrever, habilitar o sininho. Hypar este vídeo. Comentar se Deus falou com você. Ok? Hoje, 8 horas da noite, nós temos a nossa live ao vivo, da Hora da Virada. Esteja lá, vou deixar aqui embaixo para você se inscrever gratuitamente lá na aula para participar.
vai estar aqui embaixo. Deus abençoe sua vida e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Me diz se Deus falou contigo e até a próxima.